Shalom de Yahshua Mashiach, queridos amados irmãos Jaudim, pela grande benevolência do Abba Yahweh, o nosso Criador, por meio do seu único Filho amado, Yahshua HaMashiach, o nosso pastor, o nosso mediador, o nosso advogado fiel, justo e verdadeiro. Queridos, entendido, né? A obediência é a única forma pelo qual alcançaremos as bênçãos exclusivas de Yahweh. A obediência é a única forma pelo qual alcançaremos as bênçãos exclusivas de Yahweh. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se nós obedecermos a Yahweh, então nós alcançaremos as bênçãos exclusivas da parte dele. Somente no meio da obediência, quando a gente começar a obedecer, quando começarmos a nos dedicar a uma obediência a Yahweh, então nós alcançaremos as grandes bênçãos que vêm da parte dele, as bênçãos exclusivas. O que é bênção exclusiva? São bênçãos que um homem sequer nem conta e esperar para poder alcançar, que não pode nenhuma coisa que uma pessoa pode vir a fazer que venha de fazer merecer alcançar essas tais bênçãos. Mas essas bênçãos nós alcançaremos quando a gente começar a quando começarmos a obedecermos a Yahweh, darmos toda a nossa obediência a Ele. O que realmente queremos falar? O que realmente queremos falar? Vamos na palavra do Criador, no livro do profeta, no primeiras de Samuel, no livro de profeta, 1 Samuel, do seu capítulo 15, do seu verso 22, diz assim as escrituras: Porém, Samuel disse: Tem porventura Yahweh tanto prazer em holocausto e sacrifício, como é que se obedeça à palavra de Yahweh? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atentar melhor do que a gordura de carneiro. Está entendendo, irmão? Porque a rebelião é como o pecado. É como o pecado de feitiçaria e porfia, e como iniquidade e idolatria. Por quando tu rejeitaste a palavra de Yahweh, ele também rejeitou-te para que não seja rei. Está entendendo, queridos amados irmãos? A palavra do Criador vem falar, vem nos ensinar, vem nos fortificar que porventura Yahweh se alegraria com sacrifícios. Porventura Yahweh se alegraria com tantos sacrifícios do que obedecer, ok? Porque a desobediência, ela é como o pecado de feitiçaria diante dos olhos de Yahweh. Ele é como uma iniquidade, é uma porfia. O que é iniquidade diante da presença dos olhos de Yahweh. Aprenda isso, meu irmão, aprenda isso, minha irmã, que quando a gente desobedece a Yahweh, estamos a cometer um pecado que nem a feitiçaria, um pecado que nem a iniquidade, que nem a porfia diante dos olhos do Criador. Porque não se alegra Yahweh pelo sacrifício, tanto o sacrificar do que o obedecer. A obediência é que nos conecta de que realmente nós somos sujeitos ou submissos às suas ordenanças, ou estamos submissos às suas palavras. Então o Shaul, né? Aqui estamos falando o Saul, quando ele foi levantado como rei, foi dado tarefa para que pudesse ir fazer, mas ele não executou com êxito, porque algumas das vezes, queridos amados irmãos, nós queremos seguir a Yahweh, mas segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, segundo os nossos costumes, segundo as nossas próprias vontades. Mas a palavra do Criador vem falar que nós devemos obedecer a Yahweh. Se hoje nós estamos conectados, sujeitos a Yahweh, então nós devemos dar-nos ouvido e obedecer. A obediência, meus amados irmãos, ela vai além dos nossos desejos, ela vai além das nossas vontades, ela vai além dos nossos costumes e hábitos, ela vai além, porque quando a gente obedece a Yahweh, então praticamente nós quebramos a carne, quebramos nossos desejos, quebramos as nossas vontades, quebramos
guardarmos nossos princípios, somente nos alcançaremos as bênçãos exclusivas de Yahweh quando nós paramos de darmos ouvido aos nossos próprios desejos, atender às nossas próprias vontades e concupiscência, porque quando desobedecermos a Yahweh, nós estamos a cometer um pecado que nem a feitiçaria, do jeito como o Samuel ali cometeu, o Saul ali cometeu, quando ele foi levantado como rei, porque aos olhos dos homens ele era formoso, mas a aparência ela engana. Dentro dele ele não carregava a submissão a Yahweh. Então a palavra do Criador vem nos ensinar que, amado irmão, nós caminharmos nessa jornada. Alguns vão poder falar que não, esse foi dito, era Saul, porque ele era rei, então essa palavra não pode nos enquadrar. Não, essa palavra está a valer para todos nós, para toda pessoa, para todo crente, para toda aquela pessoa que crê na palavra, que crê no Criador por meio do seu filho Yahshua Mashiach. Então vamos ver no livro de Romanos, e do seu capítulo 5, do seu verso 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão justificados. Está a entender? A justificação dos nossos pecados, ela provém da obediência de um só homem, enquanto a desobediência é que nos trouxe a morte, é que nos trouxe a ruína, é que nos trouxe a enfermidade, é que nos trouxe a doença, é que nos trouxe a forma do castigo pelo qual todos nós estamos sujeitos e carregamos dia após noite. Então isto é, quando nós desobedecemos, nós já atraímos as forças negativas, nós já atraímos as energias negativas, nós já atraímos a decepção, nós já atraímos de confusão, nós já atraímos conflito, nós já atraímos a escravidão. A desobediência, ela gera a escravidão, ela atrai a escravidão, ela atrai a morte, ela atrai todas as coisas má. Então a palavra do Criador vem nos instruir de que Yahweh, ele não se importa por tanto jejuar, por tanto orar, por tanto ler as escrituras, assim como muitos irmãos têm feito ali, que oram muito, que madrugam, que ora, intercede, horas, dia após noite, estão ali orarem, sacrificando o seu corpo dia após dia. Mas a palavra do Criador vem nos falar que é pela obediência que nós alcançamos o reino, é pela obediência que nós somos justificados dos nossos erros, é pela obediência que nós somos perdoados, é pela obediência de um só homem. Então as escrituras vem esclarecer com A mais B que a obediência ela gera as bênçãos exclusivas de Yahweh. O que isso quer dizer na base das escrituras? Na base das escrituras, no livro de Filipenses, do seu capítulo 2, do seu verso 8, diz assim as escrituras: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte do madeiro. Estão a entender, queridos amados irmãos, que o próprio Messias, Yahshua, o Salvador, ele teve que obedecer, mas quando ele obedeceu a Yahweh, teve que se esvaziar a si mesmo, carregando um madeiro, para que hoje o exalte, o coloque à destra dele. Ele hoje está sentado à destra dele. Isso está a dizer que por meio da obediência, ele teve que destruir os seus desejos, destruir as suas vontades, destruir as suas paixões, destruir a sua intelectualidade. Sendo assim, ele teve que ser exaltado e ser colocado à destra do Pai. E hoje ele é o nosso mediador, o nosso guião, o nosso advogado fiel, constituído pela benevolência maior do próprio Yahweh. Então isto é, estamos a ser convidados, eu e você e todos nós, para podermos começarmos a criar, obedecermos a Yahweh, darmos o ouvido às suas palavras. O que isso quer dizer, pregador? Estamos a falar, ir mais ao fundo nas escrituras, elas vêm falar que devemos dar obediência a Yahweh. Hoje nós vamos dar obediência por meio de quem? Por meio de Yahshua, que está assentado à destra de Yahweh. Isso quer dizer
dizer o quê? Quer dizer o quê? Que se você jejuar, se você orar tanto, se você interceder tanto, se você meditar tanto, se não estiver no padrão da vontade de Yahweh, então nulo tu tens jejuado, nulo tens intercedido, nulo tens sacrificado, porque Yahweh não se alegra, portanto, por sacrifício, mas sim é por meio da obediência. Isso quer dizer que podemos deixar de orar, de jejuar, de interceder? Não, mas vamos orar, interceder, jejuar de acordo com a obediência. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós somos justificados por meio de um só homem, então a partir dali a nossa consciência deve nos levar para nós nos conectar por meio de Yahushua para alcançarmos as bênçãos exclusivas de Yahweh. Isso está a dizer, se nós darmos ouvido atentamente os ensinamentos do mestre de Yahushua, o Mashiach, então nós alcançaremos as bênçãos exclusivas de Yahweh. Isso quer dizer se nós fazermos as coisas da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, andarmos e caminhar de acordo com a nossa orientação, assim como muitos irmãos ali estão a andar de uma forma desorientada, seguindo homem, abraçando homem e se esquecer de Yahushua, que é Ele que justifica, que é por meio dele que os nossos pecados são perdoados, que é por meio dele que nós somos justificados, que é por meio dele que nós vamos alcançar as bênçãos exclusivas de Yahweh, porque Yahushua pendurou seus desejos, Yahushua pendurou sua vontade, Yahushua pendurou toda a sua vontade. Então muitas das vezes as pessoas querem seguir a Yahweh, mas juntamente com seus desejos, querem seguir a Yahweh, mas juntamente com as suas vontades, querem seguir a Yahweh, eles não querem pendurar. É por isso que eles sacrificam tanto, mas a palavra do Criador vem falar, minha irmã, que sacrifício, ela é como um pecado de aniquilação, é como o pecado da feitiçaria quando você desobedece a Yahweh. Sendo assim, você é destituído das bênçãos exclusivas de Yahweh, cujo essas bênçãos se manifestam através do seu Filho amado, que é Yahushua HaMashiach. Então, eu e você hoje estamos a ser chamados a uma reflexão de começarmos a termos uma vida de obediência, uma vida de obedecer a Yahweh, uma vida de darmos ouvido. De que forma, pregador? Algumas pessoas vão ali perguntar. Nós vamos dar uma vida de obediência através do seu Filho amado, conforme o que as Escrituras estão a testemunhar, de que por um homem veio a morte, por um homem veio a escravidão, por um homem veio a condenação, por um homem se manifesta a ira, mas por um homem hoje nós alcançamos as bênçãos exclusivas de Yahweh, as bênçãos as bênçãos exclusivas de Yahweh, que é esse homem, é aquele que sendo ele se esvaziou, se humilhou e dedicou-se plenamente a obedecer a Yahweh até a morte do madeiro, a morte mais cruel, a morte mais dolorosa, a morte que merecia os pecadores como a mim, assim como os outros irmãos que pudessem estar lá pendurado, mas ele se entregou, se esvaziando, se humilhando, feito-se como se não fosse nada, não viver a sua vontade, nem sequer um teto teve nessa jornada quando ele estava a caminhar. Então ele que foi colocado como a pedra principal, é ele, Yahushua o Mashiach, que está hoje assentado, que foi hoje exaltado e sentado à destra do Pai, que venceu e quebrou a onda da morte, e a morte não teve como lhe assegurar. Ele teve que ser ressuscitado, ser trazido novamente à vida. Então somente isso acontece quando nós distanciarmos da desobediência, começarmos a obedecermos a Yahweh, fazermos as coisas não de acordo com a orientação do homem e das pessoas comuns, mas sim de acordo com a vontade do Criador. Que é essa vontade, pregador? Qual é essa vontade? A vontade está hoje manifestada no seu Filho amado Yahushua, que está sentado à destra de Yahweh. Isso quer dizer o que, pregador? Está a dizer, se você dar ouvido a Yahushua, andar nos caminhos de Yahushua, abandonar os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões,
todos os seus délites e começar a caminhar de acordo com a orientação de Yahshua, então nós estaremos a alegrar o coração de Yahweh e ali alcançaremos as bênçãos exclusivas de Yahweh. Ali nós venceremos e quebraremos as paredes da morte, as paredes da indivisão, as paredes de inveja e toda abominação imunda e ímpia. Então a palavra nos convida a sermos obedientes. Obedecer a Yahweh é a única coisa mais melhor do que qualquer outra coisa, minha irmã, meu